As relações entre nós e os animais estavam estremecidas. Vindos de todas as partes do mundo, os bichos se reuniram para decidir como agir com os humanos dali para frente. Guerra! Guerra! Gritavam os mais exaltados, depois de ouvirem os relatos das vítimas do tráfico de animais silvestres ou de experiências em laboratórios. Era preciso fazer alguma coisa. A coruja, que tudo observa atentamente, sugeriu: proponho a eleição de um tribunal para decidir de que tipo de relação devemos ter com os humanos daqui para frente. Eu quero! Os bichos aprovaram imediatamente a ideia e resolveram eleger a própria coruja para a júri desse caso. Também elegeram o mico-leão dourado como advogado de defesa dos humanos, o coelho como representante de acusação e, para o júri, um casal de cada espécie: mamíferos, aves, peixes, insetos e répteis. Declaro instalado o Tribunal dos Bichos. Anunciou solenemente a coruja, sorteando quem falaria primeiro. Com a palavra, o representante da acusação. Caminhando com dificuldade, o coelho tomou seu lugar. Acuso os humanos de nos tratarem com crueldade. Sou uma prova viva disso. Durante muito tempo fui vítima dos humanos, junto com os outros animais, como macacos, cães e gatos. Usaram-nos como cobaias para teste de remédios e produtos, como se fôssemos insensíveis à dor, como se não tivéssemos direito à vida e à dignidade. Peço aos jurados a condenação dos humanos. Discordo do colega. Interveio o mico-leão dourado. O fato de existirem seres humanos cruéis e insensíveis não significa que todos os humanos sejam assim. O nobre colega Mico-Leão Dourado defende muitos humanos, Argumentou o coelho. mas parece esquecer que foram eles que quase levaram sua espécie à extinção. Desde o século passado, vocês foram caçados impiedosamente para enfeitar chapéus e salões da nobreza, e quase desapareceram com a destruição acelerada das florestas em que viviam. É verdade, caro colega. Mas os humanos podem mudar. A criação dos grupos ecológicos e o aumento da consciência ecológica em todo o mundo é uma prova disso. Foi graças a essa capacidade dos humanos de reconhecer os erros e mudar as atitudes que minha espécie pode ser salva. O coelho pulava de um lado para o outro com impaciência. Assim como eu, muitos outros bichos também estão tendo uma nova chance de sobreviver, com a criação de áreas protegidas, como parques e reservas biológicas, e leis cada vez mais rigorosas de proteção aos animais. Além disso, os humanos editam listas de espécies ameaçadas de extinção em todo o mundo, como estratégia para nos preservar. Entendo, pena que milhares de outras espécies não tiveram a mesma chance e foram extintas para sempre da face da Terra. Com que direito os humanos agem assim conosco? Afinal, somos tão filhos da criação quanto eles. Também somos filhos de Deus. Chegou a vez de ouvir as testemunhas. O mico-leão dourado chamou então primeiro o cão. Sou um animal doméstico e tenho muitos amigos entre os humanos. Eles me tratam com carinho, me dão comida e água fresca à vontade. Minha cama é bem confortável. Se adoeço, eles correm logo para o veterinário e cuidam de mim. Quando fico triste e sinto falta de companhia, os humanos me levam para passear e encontro outros cães e nos divertimos bastante. Este cão é mais um exemplo de quanto os humanos podem ser carinhosos e amigos. Assim como ele, milhares de cães, gatos e outros animais domésticos convivem com os humanos e são tratados por eles como se fossem membros da mesma espécie, como se fossem membros da família. Mas também existem muitos animais domésticos que sofrem crueldades. Sei do caso de muitos cavalos obrigados a carregar cargas acima do seu limite de força, filhotes que são mortos ou abandonados, cães que passam a vida inteira presos a correntes, apanham dos donos, têm feridas que ninguém trata, passam fome e sede. Muitos desses animais são adquiridos filhotes, como se fossem brinquedos para crianças pequenas. As crianças crescem e muitas vezes não se preocupam em trocar a água, dar comida ou levar os seus animais para passear ou vacinar. Muitos animais que vemos abandonados pelas ruas, passando fome e frio, um dia viveram em alguma casa até serem expulsos. O nobre colega tem razão, mas também são muitos os casos como o da testemunha. É isso que quero destacar para o júri. Não defendo os humanos porque os acho perfeitos, mas porque conheço muitos humanos dignos, que nos respeitam e lutam por nossos direitos. E também acredito que aqueles que nos tratam mal podem mudar de atitude. No caso dos animais domésticos, existe um movimento dos próprios humanos em sua defesa. Muitos animais estão sendo esterilizados para que não tenham mais filhotes, evitando serem abandonados mais tarde. O coelho chamou então sua primeira testemunha, o tucano.
Sou o único sobrevivente de um grupo de 10 tucanos capturados na floresta pelos traficantes de animais silvestres. Meus companheiros morreram, ou no ato da captura, ou no transporte ou no depósito. Tive a sorte de voltar à natureza graças à ação da polícia, que chegou de surpresa na feira onde eu estava à venda e prendeu os traficantes. Muitos humanos vivem da compra e venda de animais silvestres, como se fôssemos simples mercadorias. Há países como o Brasil, onde esse comércio é proibido e considerado crime inafiançável. Mas há outros países, como a Argentina, onde é permitido. Muitos animais silvestres são vítimas desse comércio. Os maiores culpados são os humanos que compram casacos de pele ou objetos confeccionados com animais silvestres e que gostam de ter animais presos em gaiolas. Se não existisse ninguém para comprar, também não existiria ninguém para capturar ou vender esses animais. O mico-leão dourado chamou então sua segunda testemunha. Sou uma sabiá muito velha, vivo num apartamento junto com as outras companheiras. Há aves aleijadas, outras doentes, algumas machucadas e só conseguimos sobreviver graças à atenção de uma senhora que nos trata com todo carinho e atenção. Meus amigos, vemos aqui mais um exemplo de dedicação dos humanos. Assim como esse caso das aves, existem muitos médicos veterinários dedicados unicamente a cuidar de nós. Existem zoológicos e centros de triagem onde somos tratados dependendo de nosso estado de saúde, reintroduzidos na natureza como garantia de sobrevivência. O colega parece esquecer que também existem aves que passam a vida inteira presas a gaiolas, quando deveriam estar livres na natureza. Para justificar essa crueldade, os humanos costumam dizer que, uma vez livres, não saberiam como encontrar alimento ou se defender dos predadores. Sei muito bem disso, como sei também que isso está mudando. Muitos humanos já estão recusando comprar novas aves, ou recebê-las como presente. Esse já é um primeiro passo para acabar com as aves engaioladas. O coelho chamou então sua segunda testemunha, uma perdiz que andava com dificuldade. Um tiro do caçador tinha arrancado uma das suas pernas. Detesto os humanos, porque eles insistem em nos caçar. O pior é que chamam isso de esporte. A caça, senhores, é mais uma prova da crueldade humana. Precisamos impor e exigir nossos direitos, declarando guerra aos humanos. O mico-leão chamou então sua última testemunha, um ser humano, o que causou logo certo desconforto nos bichos. Silêncio! Lembrem-se de que os seres humanos também são membros da criação. Pertencem à espécie Homo sapiens. São animais, como nós, só que racionais. Também têm direito de participar deste tribunal dos bichos. Somos vítimas de nós mesmos. Não são só os animais que tratamos mal, mas também nossos próprios semelhantes. O humano agora quer se fazer de vítima para se livrar de seus crimes contra os animais? Calma, nobre representante da acusação. Todos terão sua vez de falar. Peço ao humano que prossiga explicando melhor sua afirmação. Em nossa sociedade, é permitido que viva da exploração do outro. Milhares de pessoas vendem sua força de trabalho em troca de um salário miserável, que mal dá para comprar comida. Sem dinheiro, sujeitam-se em locais insalubres e muitos morrem vítimas de doenças, principalmente crianças devido às condições ambientais precárias em que vivem. O humano está desviando novamente do assunto. Fala dos problemas sociais da sua espécie como estratégia para se omitir dos problemas ecológicos que nos afetam. O nobre coelho está enganado, pois destruição ecológica e degradação social são como dois lados de uma mesma moeda. O coelho teve de reconhecer que desta vez o humano estava certo. Sobre o argumento de gerar processo de desenvolvimento, grandes empresas expulsam camponeses de suas terras, incentivam o desmatamento e especulação fundiária, esgotam solos, contaminam águas, inviabilizam a pesca artesanal e o extrativismo vegetal, promove o crescimento desordenado das cidades. Mas os humanos se enriqueceram com essa exploração da natureza. Ao contrário, a riqueza produzida pelo trabalho de todos serviu apenas para concentrar ainda mais o poder nas mãos de uns poucos, agravou a pobreza no mundo, marginalizou populações e classes sociais inteiras, além de ter estimulado guerras. Quando o humano terminou de falar, a plateia estava em silêncio pensativa. Agora o júri irá decidir qual será o relacionamento entre os bichos e humanos daqui para frente. Todos dirigiram seus olhares para os jurados, ansiosos por uma decisão. Se você fosse um dos jurados, que decisão tomaria?